Sim, ao vivo. Sinal, vamos colaborar com a gente hoje. Eu estou aqui no Espaço Devi, conforme anunciamos, a nossa live de hoje com a doutora Rosângela Arndt, que é a nossa mestre aí dos quânticos, né, pessoal? E entre muitos assuntos que a gente aprende com ela, hoje é mais sobre nutrição e também a menopausa. Então, nós estamos muito felizes de recebê-la para essa tarde. Você que está chegando aí já, muito obrigada. Obrigada pela presença. Pode deixar a sua pergunta interagindo aí. E também, se puder passar o aviãozinho aí na direita do vídeo, para que mais amigas, amigos possam estar participando deste relevante conteúdo. Eu me chamo Fátima Siqueira e estou aqui cumprindo a nossa agenda de lives muito boas durante o mês de abril. Nós temos tido prazer de estar aprendendo, né? Aprendendo muito juntamente aí com esses mestres da saúde e da física quântica. Isabel, eu estou enxergando, a Marceli, Cláudia Cristina, Angélica Machado, que legal, estou no aguardo aqui da doutora Rosângela. Vim aqui nesse espaço onde nós temos a loja, porque aqui o sinal é bem melhor, o sinal é muito bom aqui, e também porque o ar-condicionado está aqui assim pertinho, ó, que está calor agora. Bem, enquanto a doutora Rosângela está lá se organizando, que vai solicitar a entrada, eu vou fazer rapidamente aqui o sorteio. O sorteio, Larinha, pode me alcançar o TeloQuantic? E aí tu tira um bilhetinho aqui, ó, dos sorteios da nossa live do dia 1º. Pode dar um oi aqui. Querida. E tira um bilhete. Eu espero que as meninas, sim, eu vou mostrar aqui ele. Não, mostrar eu pegando. Tô pegando. É isso mesmo. Peguei um aqui. Pegou? Ó, o nome já está aqui. O nome já está aqui, ó, do sorteio da nossa live do dia 1º, que é esse TeloQuantic. E para a live de hoje, o que nós vamos colocar para sorteio, hein? Após a live, nós podemos eleger um produto aqui, nós colocamos para sorteio de quem continuar na live até o final, combinado? E este aqui, quem ganhou então, foi, ó, a doutora Rosângela já está aí. Este aqui, quem ganhou, foi a Tina Mandelli, ó, Tina Mandelli. Tina Mandelli participou dizendo: eu quero o TeloQuantic. Lá no post da nossa live do dia 1º, na live de lançamento da agenda do Espaço Devi. Tina Mandelli, olha aí a nossa amiga, parabéns para você. Ganhou o TeloQuantic. Mas terá novos sorteios, não se preocupe. Terão novos sorteios. Doutora Rosângela, aqui tá. Onde tá? Joia, que engraçado. Vamos lá, que já passou. Que horas são? Aqui. Estou no aguardo, doutora Rosângela Arndt. Que legal. Prazer estar aqui com vocês. Que coisa boa. O prazer é todo nosso, doutora Rosângela. Mais uma vez, eu, aliás, já tem quase um ano que foi a primeira live no ano passado que eu deixei a dor de barriga de lado e aqueles calafrios todos e enfrentei de ficar aqui porque era maior a necessidade, o momento exigir era muito maior do que o meu medo e a minha insegurança de estar enfrentando. Era tudo muito maior, meu desejo, minha vontade de estar fazendo esse trabalho interativo, né? E aproveitando para levar, para ser um elo, para mediar essas aulas
e para ser um elo aqui na nossa região e para os nossos clientes, maiores esclarecimentos sobre a física quântica, sobre a saúde como um todo, né? Então, já tem quase um ano e eu tenho muito prazer de estar novamente aqui, agradecendo demais. Sei que assuntos não faltam, né? É um prazer estar aqui com você também e fico feliz de ter sido uma das primeiras aí que você entrevistou nas lives, né? Eu brinco que as pessoas gostam muito de debutar comigo nas lives, eu fico feliz. Olha aí. Então, foi realmente... Não, eu já tinha feito alguns vídeos e antes dessa revolução e evolução aí na internet, eu sempre trabalhei muito com o público na comunicação, não era um grande problema, já como fui professora também, né? Mas sempre as lives era um mecanismo estranho também, a questão da tecnologia, vai dar certo, não vai, era esse o sentido, assim, da maior dificuldade, né? Sim, eu vejo que isso é comum, né? É comum as pessoas terem dificuldade no se acostumar. Hoje a gente tem lido alguns artigos do quanto que as pessoas mudaram nesse ano e pouco aí de pandemia, mas também no quanto que exige da pessoa. Você ter uma reunião, por exemplo, online, você está lá no Zoom, a exigência da expressão corporal, da expressão do rosto é muito maior do que ao vivo, né? A impostação da voz, a gente fala 15% mais alto quando a gente está na frente do computador ou do celular do que quando a gente está ao vivo. Então, você veja que nós estamos, na verdade, criando um novo perfil de atuação das pessoas e vamos ter que ajudá-las também nesse esforço a mais, nesse estresse a mais, né? Que é essa mudança realmente de hábitos, porque hoje nós estamos numa mudança completa de como nos relacionarmos. Então, os relacionamentos estão mudando. Então, aí, com certeza, aí também entra a questão dessa nutrição. Quando a senhora falou aí de nos adaptarmos, eu mesma sinto que é tudo duplo, como eu digo aqui para as gurias, é tudo duplo para a gente que tem empresa e que nós temos o presencial, temos a loja, as meninas que atendem na loja de muitos anos com os cosméticos e agora ultimamente com os quânticos. Então, nós temos toda a demanda presencial, que é atender o cliente, que é fazer as teleentregas, que é a parte do recebimento, enfim, empresa, né? Tem toda uma empresa física ainda. E então a gente tem muito mais demanda porque duplou. Agora tem que fazer tudo também no online, tem que produzir conteúdo. E aí há um desgaste muito grande de energia, né, doutora Rosângela? Por isso que a gente tem que estar modulada, a gente tem que estar consciente do que está acontecendo com a gente, o que eu posso estar suprindo para poder atender essas demandas, ou não. Então, né, eis aí nosso questionamento diário. Exatamente. Então, nós que trabalhamos com energia e frequência, né, e os quânticos, que eu gosto de chamar eles de energia engarrafada, né? Mas nós que trabalhamos com eles, nós podemos ajudar as pessoas em todos essas novas demandas, dando mais condições de adaptação, porque nós temos quânticos que são adaptógenos, como é o caso do Consciêncios. O Consciêncios nos permite criar essa sensação de ser mais fácil, né? Porque ele trabalha muito bem a modulação energética do sistema nervoso autônomo. Então, é fundamental para uma boa adaptação de uma nova realidade. Então, você veja, o Consciêncios por si só já ia nos ajudar muito. E como nós trabalhamos também com a pessoa personalizando as necessidades, o que também é importante, né? Porque eu digo assim, os florais quânticos, eles são
de venda livre, a gente pode se automodular, autorregular, então nada impede que a pessoa vá Não até faz, não tem efeito colateral, não faz mal se por acaso não acertar exatamente a frequência, a célula vai eliminar, não vai estar absorvendo ou comprometendo outros órgãos, né? Exato. Na verdade, ele funciona por ressonância. Se você não acertar o que a pessoa precisa, você está fazendo ressonância numa outra coisa que está boa, aquilo vai ficar melhor ainda. Então, não tem problema. Mas, na verdade, o que eu acho fundamental de entendimento é que a pessoa pode ir no espaço Devi, por exemplo, e comprar um floral que ela acha que ela precisa. Ótimo. Isso não tem problema, as pessoas vão ser ajudadas. Mas também, se ela for num profissional que trabalha com isso, ela recebe também uma orientação mais personalizada e vai ser ajudada mais ainda. Então, às vezes as pessoas me perguntam, mas Rosângela, isso é para usar à vontade? Pode usar à vontade. Mas, na verdade, nós temos vários cursos que a gente ensina a introduzir dentro das várias terapias, especificamente aquele tipo, né, de floral que vai ajudar naquele momento. Então, claro que um profissional, um terapeuta, um médico, uma nutricionista, um fisioterapeuta, seja o que for, dentro da área da saúde, vai ter condições de avaliar e personalizar. Mas isso não impede que as pessoas procurem também ajuda, por exemplo, num espaço, né, que você trabalha com isso, ou que a pessoa veja. Eu tive vários casos, né, de pessoas me perguntando assim, Rosângela, quando eu olho para esse floral, eu sinto que ele bate comigo. Eu digo, ótimo, isso está no campo, né? É muito intuitivo, né? E o Consciêncios, como ele colabora, como ele influencia a gente nessa leveza, nessa busca, como ele encaixa. Eu tenho sentido, sou um modelo que posso dizer, porque eu uso Consciêncios há mais de 2 anos continuamente, e também outros, o Mentalis, o Centralis, sem falar de todos os 15 que eu uso diariamente, mais os ingéis. Mas, então, eu acho que só por isso eu consigo também ter o pique, a rotina e muitos compromissos e muitas coisas que eu sou acostumada a fazer, né? Tudo junto, misturado, mas está muito separado para mim, porque está cada coisa no seu lugar, dividindo as tarefas em A, B e C, como eu digo, né? Perfeito. E isso é fundamental, né? Que seja assim, para a gente ser o mais... Por mais que nós somos multifuncionais, como eu digo, nós temos que ser de excelência em cada área que a gente atua, né? Eu vejo que o Consciêncios nos ajuda em qualquer situação. E como a gente está falando aqui, né, dessa mudança completa aí de relacionamentos e de forma de atuação, nós também mudamos bastante na questão hormonal dos últimos 20 anos, vamos dizer assim, né? Talvez um pouco mais, mas os estudos que vêm se concretizando há muito tempo em cima da questão hormonal nos mostra o quanto que ter o conhecimento de que a estrutura do receptor com o hormônio, né, que seria um complexo hormônio-receptor, o quanto que ele é importante e o quanto que a biofísica atua nesse receptor. Então, quando você trabalha neurotransmissores, neuropeptídeos, para essa parte toda emocional, comportamental, você está trabalhando também com esses complexos, né? Mas na parte hormonal, que é a nossa história hoje aqui para a gente conversar sobre menopausa, na parte hormonal é mais até importante, porque por muitos anos a gente acreditava dentro da medicina que era só repor hormônio que resolvia tudo. Aí se descobriu que repor hormônio de fora, né, exógeno, era perigoso, que não era bem assim.
E até chegamos agora modernamente, que o importante é fazer a modulação hormonal, né? Que é o nome moderno que se fala das reposições. Quando nós trabalhamos com energia e com os florais quânticos, a nossa modulação hormonal, na verdade, ela é dada a partir da informação celular para regular esses complexos hormônio-receptores. E é isso que me deixa assim mais feliz ainda, porque eu vejo que a gente consegue não apenas melhorar sintomas, porque a gente ao longo do uso dos produtos melhora muito o sintoma das déficits hormonais, mas nós também ajudamos a anti-envelhecer os nossos pacientes, né? Então a gente vê o quanto que a mulher muda, o quanto que ela consegue, a partir da modulação hormonal feita via biofísica, e isso não impede que ela faça a modulação também através do uso de hormônios, né? Hormônios bioidênticos, ou agora com esses nomes novos aí que deram para eles, mas hormônios mais naturais, não impede, uma coisa não impede a outra. O que nós notamos e que nos deixa assim bastante entusiasmados é que quando você usa essa parte energética para modulação do complexo hormônio receptor, você faz com que o próprio organismo se autorregule, o próprio organismo produza mais hormônios de melhor qualidade, mas o mais importante, se a pessoa está usando um hormônio, por exemplo, uma reposição hormonal, também vai funcionar melhor. E ela vai, de repente, até precisar menos quantidade de hormônio. Vai ter menos riscos do uso do hormônio, porque ela vai conseguir se adaptar melhor, né? Isso eu acho fundamental, porque uma das grandes preocupações das mulheres que entram na fase de perimenopausa é justamente, e agora? O que eu vou fazer, né? E nós temos essa resposta. Nós temos essa resposta modulando com os florais, desde o início, desde quando começam os sintomas, e também a parte nutricional aí é muito importante, né? E aí, doutora, a senhora poderia citar, sim, a atuação desses principais ali da linha Woman, da linha dos oligoelementos, né? Porque eu tenho feito os seus cursos, tenho assistido aulas, tenho estudado, em primeiro lugar, tenho praticado, né? Tenho feito consumo, e eu não tenho maiores queixas, assim, tenho 55, e eu já faz tempo que eu tenho me cuidado assim, e por enquanto tô conseguindo, né? E a gente percebe também como tem perguntas das nossas amigas, como apavora um pouco essa questão. Ela mexe não só a parte física hormonal, mas toda uma parte emocional, psicológica, né? Autoestima, mexe com o organismo como um todo. Começar Exatamente. por onde? Começar por onde? Eu acho que a gente pode começar falando daquela mulher que está com mais de 35 anos, 37, 38 anos, e está começando a ter um declínio, né, hormonal. O primeiro hormônio que diminui a sua produção é justamente a progesterona. E existe toda uma sintomatologia que a mulher sente e não se dá conta que é isso, porque é muito sutil, devagarinho, né? Então, às vezes é uma insônia que não tinha antes, às vezes é uma sensação de meio depressiva. Então, assim, existem várias situações que a gente pode identificar Começa a comer muito, a ter mais preguiça de fazer atividade física, algumas coisas ficam mais lentas, outras mais. Então, o importante aí o autoconhecimento, a autoobservação, né? Muito importante. A pessoa tem que se dar conta que alguma coisa não está legal, que tem que buscar ajuda, né? Então, a progesterona por si só, quando você pega neste momento, né, no início
das quedas hormonais, é o momento em que você usa os nossos florais que vão modular esse complexo hormônio receptor, mas de uma forma mais específica. Por exemplo, nós temos o Procept, né, que é a gente tem Femicept, Procept, Urocept, esses três, né, os nomes são assim para a gente lembrar deles, mas na verdade eles vão fazer uma harmonização energética para que a pessoa que está desenvolvendo essa queda hormonal, ela se autorregule. Quando a gente fala assim, as pessoas têm dificuldade de entendimento. Então, antes disso, eu quero que todo mundo entenda que o nosso organismo, nosso corpo, é uma máquina, vamos chamar assim, né, entre aspas, é uma máquina tão perfeita que produz tudo o que precisa na hora que precisa. Então, nós somos autossuficientes praticamente de tudo, desde que tenha a informação correta e a nutrição correta, porque a informação e a nutrição vai dar matéria-prima e vai fazer as expressões gênicas para que tudo funcione. Por isso que a gente é tão apaixonada, né, por essa proposta, porque você, com o floral, você dá a informação e com a nutrição certa, você consegue dar a matéria-prima. E o nosso corpo se autorregula. Então, a autorregulação faz parte do programa básico da vida. E a gente já nasce com ele. É o único programa que vem pronto, né? O resto nós temos que aprender tudo. Mas o de se autorregular vem pronto. É o que a gente chama de homeostase, que é a capacidade do nosso organismo de estar sempre em equilíbrio. Então, neste momento, quando se usa um floral como o Procept, o que nós vamos ter, na verdade, é uma informação para levar ao equilíbrio. Depois disso, a mulher vai ficando um pouco mais velha e aí vai desregular também o outro hormônio, que é o estrogênio, né? Os estrógenos. Esses são os hormônios que mais dão o sintoma do fogacho, né, o calorão, a irritabilidade, às vezes uma profunda tristeza e uma sensação de envelhecimento acelerado. E aí, neste momento, a gente já pode complementar com o Femicept. Mas nesse meio tempo todo, pode ser que essa mulher já tenha, por exemplo, uma queda de libido. A libido, que é a energia sexual, ela está muito ligada com essa coisa da mulher se sentir mulher e também dos hormônios femininos e tá até da própria testosterona que a mulher também produz. Tem uma testosterona feminina importante para a libido. E aí, nesses casos, em qualquer idade, a gente tem, dentro dessa linha Woman, nós temos um produto maravilhoso chamado Venus Flower. O Venus Flower, ele é uma espécie de modulação geral para a parte hormonal, não tem nada de hormônio dentro, então eu quero que fique muito claro que todos esses florais, eles são apenas informacionais, não existe matéria-prima neles, não tem princípio ativo, então não tem problema metabólico. Então também não tem efeito colateral. E a gente, como tem ondas de informação, o organismo vai se reorganizando e autorregulando, que é a grande vantagem do uso dos florais quânticos. Portanto, olha que importante que é isso. Você fazendo essa modulação e essa regulação, por exemplo, com o próprio Venus Flower, a mulher consegue se autorregular na parte hormonal de uma forma bem leve e sutil e atua também na parte da libido em si, né? Aí nós temos um detalhe, que eu brinco muito quando eu ensino a usar o Venus Flower. Eu digo assim, lembrem, a única coisa que tem que lembrar é que o Venus Flower não vem com o Ricardão. Ele não vem. Então, a mulher, quando ela está nesse processo, que ela já está mais delicada para o lado da libido, e ela começa a usar o Venus Flower,
é importante conversar com o companheiro sexual, ou a companheira, sei lá, mas o companheiro sexual, para que tenha um entendimento entre os dois, né? Porque a libido feminina, ela é muito ligada com a parte das preliminares sexuais, do toque, da cantada no ouvido, do cheiro. Então, essas coisas muito mais sutis, né, são importantes para a mulher, o que não é importante para o homem em geral. Então, nós gostamos sempre de deixar claro que precisa ter um entendimento. Nós temos o lado masculino para a libido, que é o Eros Flower. E aí também, quando a mulher está nessa fase, e o seu companheiro sexual está também nessa idade, né? Que é a idade da meia-vida, é importante também ver se esse homem não está precisando também do Eros Flower. A gente pode usar junto, né? Até pode brincar um com o outro, né? Usar um gelzinho num, o outro usa o gelzinho no outro. É interessante, dá para brincar já que para absorção na pele é importante uns segundinhos a mais para absorção, então já pode ser... Ó, tá ganhando coraçãozinho aí por essa mensagem, ó. É bem assim. E aí, esse momento da perimenopausa é um momento que o Venus Flower é muito útil. Nós também temos que lembrar que essa mulher vai continuar envelhecendo, né? E o ideal é isso, como eu digo, né? Eu mesmo tenho 63 anos, apesar de me sentir com 30, mas tenho 63. Então é importante a gente continuar o cuidado. O fato de você envelhecer, mais ainda nós precisamos da nutrição e da informação. Então, no envelhecimento, o que eu tenho notado é que conforme vai passando da menopausa, quando para totalmente a menstruação, que é a menopausa, é a última menstruação, né? Quando ela para totalmente, leva alguns meses também de sintomatologia assim, muito evidente. Nesse momento, o climatox é o que eu vejo que tem grande repercussão de efeito. Então, o climatox desde o momento que começa a ter irritabilidade, fogacho, mal-estar, essa parte assim dos sintomas da perimenopausa e da menopausa, eu vejo o climatox maravilhoso para isso. Então, o climatox a gente vai usar para sintomas. Ele, na verdade, não faz a modulação do complexo hormônio receptor. Ele não faz isso. A autorregulação dessa parte vai depender desses que eu falei, da linha do Recept Quant, que a gente chama, né? Do Procept, Femicept e Urocept, esses, ou nós temos uma outra linha, que é um floral da linha Phytoquantic. Essa linha Phytoquantic, nós vamos ter um produto que eu acho maravilhoso, que se chama Ormus. Eu adoro esse produto. O Ormus. Então, você pode juntar o Climatox com qualquer um desses que eu falei, ou até com o Ormus, que o Ormus faz uma modulação interessantíssima. E nós temos também, que eu quero lembrar aqui, e dá para usar com o Venus Flower, tá? Se tiver problema de libido junto. Mas nós também temos, que é da linha Oxiderme, que é justamente uma linha voltada mais para o lado da estética, nós temos o Climare. E o Climare é um floral que a resposta que as mulheres têm quando usam é meio que um anti-envelhecimento da mulher, né? Um produto que eu acho fantástico, que aliás é o produto que eu mais uso. Eu, pessoalmente, eu uso 2 vezes ao dia Climare a vida inteira, porque eu acho que ele me regula muito bem, né? E ele também faz uma espécie de anti-envelhecimento. Então, você veja que a gente pode acompanhar tudo o que está acontecendo com essa mulher com vários produtos para que a gente personalize o máximo possível. O Climare pode ser usado no rosto também. Ele foi desenvolvido, inclusive, para os receptores hormonais do rosto também serem vibrados, né? Fazer uma vibração. É uma outra ideia que dá para ser utilizada. Eu gosto de usar ele aqui, ó, no meio do peito. É onde eu gosto de usar, que é no chakra do coração. Eu acho aqui um lugar timo. Muito... No timo. Aqui, mais ou menos no timo.
Mas a absorção, isso, a gente tem que explicar sempre, nós que atendemos no balcão ou mesmo no vídeo, explicar que a absorção ela tem que ser feita por uns segundos, né? E não necessariamente... O ideal é que se esfregue contando até 30. Então, o tamanho da gota do gel é que sejam mais ou menos do tamanho de uma ervilha, assim, sabe? Que é mais ou menos meio ml. E aí você esfrega contando até 30. Isso é o ideal, porque aí dá um tempo suficiente para essa onda, que na verdade isso é uma onda vibracional. Essa onda, ela passa para o organismo, e como é uma onda eletromagnética, que é uma onda formada por biofótons, essa onda ela tem a velocidade da luz, então ela vai muito rápido em todas as células. Onde tiver ressonância, ela fica vibrando, até que se desfaz. Então, neste momento da vibração é que dá a informação. A célula capta essa informação e usa a informação para sua expressão gênica. Essa é a melhor parte, a ação epigenética que esses produtos provam que são, porque a gente sabe tudo isso por observação clínica. Então, aí um conjuntinho para essa manutenção, ou para o Climatox, o Ormus e levando aquela linha anterior. Esses dois, eles são meio que gerais, né? Você pode utilizar eles à vontade, sempre vão ajudar. Agora, se você está no começo, né, da perimenopausa, lá no início, seu início dos 40, você pode usar esses desde aquele momento, mas você pode personalizar e usar mais especificamente da linha Recept Quântica. Então, começa com o Procept, acrescenta o Femicept, e se tiver problema de libido, o Urocept. Outra coisa que o Urocept ajuda muito as mulheres é na massa muscular. As mulheres vão perdendo muita massa muscular nessa fase. Elas ficam mais vamos dizer assim, moles. A massa muscular fica menos, né, a massa magra, né, ela fica menos rija. E aí o Urocept ajuda nisso também, que eu acho que é interessante, né? Às vezes as pessoas ficam, nossa, mas parece que eu envelheci muito, porque olha aqui, tô mais mole. Claro que exercício físico é fundamental. O colágeno é fundamental, tanto que nós temos a linha do colágeno quântico, que é o Colamin, né? O nosso Colamin, Colamin é o colágeno. Eu ia dizer, aí a senhora já está entrando mais na parte nutricional, né? Exato. Já está entrando em toda essa parte que vai modular, que é aqueles aí os preparadores, que eu digo, né? Para preparar, a dar continuidade, também só para antes de entrar no colágeno, nessa nutrição que eu acho fantástica, temos o feminino. Feminino, exato. O feminino, na verdade, ele está em qualquer momento desta idade. O climatério, ele dura mais de 10 anos. Então, o climatério é a fase em que a mulher está perdendo a sua capacidade de reprodução, então é a perimenopausa e a pós-menopausa. Então, esse período de climatério, ele dura 10 anos, pelo menos, e mais de 10 anos. É um período longo em que a mulher tem que se adaptar à nova vida, não mais reprodutiva. Então, essa fase inteirinha, o Femicept é muito útil. Porque o que o Femicept nos mostra quando você usa o produto com o paciente? Qual é a tua observação clínica? Eu fiz um livro em cima disso, né? Eu escrevi justamente o livro Sistema Floral de Ação Quântica em cima da minha observação clínica para os pacientes que usavam o produto, como é que eles se sentiam. Eu pegar aqui, né? Isso aí. Então, na verdade, eu digo que esse do colágeno é a Bíblia, né? E tem gurias aqui que estão felizes porque tiraram no sorteio lá da sua jornada, da quarta jornada, né? E é uma cliente,
uma frequente cliente nossa aqui que tem assim se ajudado muito com os florais quânticos e ela merecia muito esse livro mesmo. E porque ela também... Ela vai receber aí. Sim. É a Adriana, né? Adriana, o nome dela? É, Adriana Klaas. Uhum, ela deve estar presente aqui agora. Viu, Ari? Isso aí. Ela vai, daqui a pouco chega o livro aí para ela. Então, o feminino, gente, ele é fantástico. Por quê? Porque a resposta que a gente vê nos pacientes é uma regulação do eixo hormonal. Mas é um eixo que a gente chama ele de HPA, ou seja, ele é o do eixo do estresse. Porque além de ajudar nesse processo todo de produção hormonal, de modulação, esse eixo ele é fundamental para a modulação da adrenal. Então, eu até acho uma pena que se chama feminino esse floral, porque os homens também merecem usar. O difícil é fazer um homem usar um produto com esse nome, mas, né, porque o nome é feminino, então isso deve ser para, né? Mas, na verdade, gente, esse feminino, ele modula o eixo do estresse. E nesse período todo, ele acaba ajudando, porque quando os ovários param de funcionar, quem assume, né, a parte de produção hormonal é a suprarrenal, é a adrenal. E esse é o eixo da adrenal. Então, realmente, a gente tem um resultado fantástico com o feminino. E como eu digo, o feminino e o Venus Flower, a gente pode usar em qualquer idade, ajuda muito as mulheres, né? São bem importantes. Agora, tem mais um produto que eu acho importante falar aqui, já que a gente falou de eixo hormonal, que é um oligoterápico, ou seja, ele é feito de óleo de elementos, e ele tem muita vibração, mas tem um pouquinho de matéria dentro, né? Então, que é o zinco cobre. O zinco cobre e a versão floral dele, que é o Adaptier, também regulam a mulher, regulam muito. O zinco cobre e o Adaptier regulam qualquer idade, e tanto homens quanto mulheres, não é específico da mulher. Mas o zinco cobre, ele faz uma modulação, uma regulação de todo o eixo hormonal, sabe? Ele encaixa, ele arruma, sabe? Então é um produto que eu gosto muito de usar também e que ajuda tanto na fase de menopausa quanto na adolescente. Adolescente que está começando a menstruar e começa a ter cólicas menstruais ou tem alterações menstruais, aquela coisa meio funcional mesmo, também dá para ser usado o zinco cobre. O zinco cobre e o Adaptier? Um ou outro. É outro. O zinco cobre é um óleo terápico, então a gente usa ele de 10 a 15 gotas 2 vezes ao dia, mas dá para usar 7 a 10 gotas 3 vezes ao dia, junto com o resto que está fazendo. E o Adaptier, como ele é a linha floral, ele faz a mesma coisa que o zinco cobre em termos de resposta, mas ele tem também em gel. E é por isso que é a vantagem de a gente conhecer os dois. De repente, a pessoa prefere um gel para passar o gel, até porque o gel tem mais quantidade, dura mais, ou tem gente que gosta de usar gel. Eu adoro gel, eu uso trocentos. E também porque o gel é gostoso de usar, mas também já tive pessoas aqui que gostam da gotas. Já tem aquela tradição, aquela cultura, a cultura da gotinha, né? Mas... hoje nós temos a possibilidade de usar as gotas no método Plus, que a gente provou, né, com o estudo na USP de Ribeirão Preto, teve um trabalho feito com ratos que provou que o uso dentro da água faz o mesmo efeito, né? Então, hoje nós temos não apenas o relato dos pacientes que já usavam na água, como nós temos um estudo científico. E isto nos deu tranquilidade de criar uma proposta terapêutica com os florais na água, que são as gotas no método Plus. Eu mesmo prefiro o que a gente chama de método Plus por dose, porque eu notei que as pessoas parece que aderem melhor, mas dá para você fazer por dia, né? Então você pega uma garrafinha de água,
e coloca tudo ali dentro do dia todo, mexe bem e vai bebendo devagarinho, bochechando e engolindo, e nos intervalos. Né? E Aí tem que fazer importante falar isso. Doutora, muito importante falar isso sobre a questão da atuação, que é pela boca, pelas papilas, o bochecho, porque não é apenas uma água para se hidratar e tomar direto no aparelho digestório. Então, ela vai atuar na hora do bochecho, né? Porque isso é uma informação, parece uma informação tão comum, mas é um detalhe que às vezes o raciocínio não alcança ali da atuação desse, porque é uma medicina moderna, vamos dizer, né? É algo... Com certeza, com certeza. Eu vejo que é o futuro que já chegou. É o futuro que já chegou, e ele vai demorar um pouco. Por que nós estamos aqui na live? Por que a gente está sendo soldadinhos, que eu digo? Né? Dessa nova esperança, desse novo momento, né? Que nós temos tanta fragilidade, temos tantas demandas nesse mundo. Certo que alguém deveria ser iluminado, intuído para estar fazendo essas coisas boas, para estar produzindo, como nós temos aí na história. E hoje também o que a gente está fazendo aqui está ficando na história. Vai ficar para uma história, né? Eu acredito que sim. Acho Doutora, que a gente tem muita pergunta, olha só aqui, muita pergunta, muitas pessoas falando sobre querendo livro, quero colágeno também, colágeno, o Espaço Devi pode mandar para você. Aqui, ó, como adquirir? É só entrar lá no direct do Espaço Devi e solicitar que nós mandamos. Nós temos empresa constituída para mandar para o mundo todo. Então, está oscilando a internet, adolescentes podem tomar também. Minha filha tem 14 anos e tem muita TPM cólica. Aí não sei o que ela está falando, qual que seria. Eu acho que ela falou ali pode tomar o quê? Claro, a senhora até citou o que pode tomar. Olha só, gente, para TPM, eu agora vou dar assim a pérola do dia, porque eu acho que toda mulher merece saber isso e os companheiros também, a família. Para TPM, nós temos um produto específico chamado Alivic. O Alivic é específico para TPM. Ele é maravilhoso. E na adolescente, a gente usa zinco, cobre e ion Quantic com o Alivic. Esses dois, para TPM e cólicas. Esses dois. Só que você vai usar 3 vezes ao dia, o tempo todo, no mínimo 6 meses. O ideal é 1 ano, porque depois que estabiliza, você precisa de mais tempo para que isso não volte, tá? Então, zinco cobre com Alivic, totalmente natural, não é hormônio, não atrapalha, só ajuda, vale a pena. Vai usar de 7 a 10 gotas de cada um, 3 vezes ao dia, quando acorda, antes do jantar e antes de dormir. São os melhores horários. Funciona muito bem. Só que, mais um detalhe aqui, tá? É muito importante que essa mulher, que essa menina, por causa da cólica menstrual, a dismenorreia, é uma deficiência de magnésio. A insuficiência e deficiência de magnésio é muito comum na adolescência e, aliás, 75% da população mundial tem insuficiência e deficiência de magnésio. Então, para você realmente ter um bom resultado, anote aí, nós vamos usar também os produtos da Catalmedic, que é essa empresa maravilhosa, né? Eu fico muito feliz de ter feito, eles terem me convidado para mim fazer a consultoria para eles. Então, as fórmulas da Catalmedic são todas eu que desenvolvi essas fórmulas com mais de 20 anos de consultório, usando as fórmulas manipuladas, e eu consegui agora que elas fossem todas industrializadas, o que me deixa muito feliz. E você veja que... temos aqui, ó, tudo nós temos aqui, com uso comprovado. Exatamente. Então, minha sugestão para essa adolescente é:
Totalis, que são 4 cápsulas. Nessas 4 cápsulas eu tenho 24 nutrientes, todos de altíssima qualidade, porque toda a matéria-prima dessa empresa é energizada antes de virar o produto. Então a gente tem qualidade de matéria-prima, biorressonância, biorreceptividade e biodisponibilidade. Então é um produto diferenciado. Toma 4 cápsulas junto com alimentos, pode dividir, 2 no café e 2 no almoço, ou os 4 junto no café ou 4 no almoço. E mais 2 cápsulas no jantar de Mag-Catal. O Mag-Catal é esse magnésio fantástico, que só existe esse. É uma fórmula que eu desenvolvi também, mas é uma fórmula única no mercado, não tem nenhum que tenha taurato de magnésio, lisinato de magnésio e bisglicinato de magnésio. É um produto fantástico. Ele ajuda na parte circulatória, ele ajuda na parte cerebral, ele ajuda na parte de articulações e ele ajuda na parte de osso e de tudo o resto, né? Como intestino e como essa questão aí das cólicas menstruais. Então, o Mag-Catal é um magnésio especial. No caso desta menina, como ela vai tomar 4 de Totalis para ter um pouquinho de tudo de nutrição, ela toma mais 2 de Mag-Catal, tá? E isso vai dar uma concentração de magnésio para complementar, é um complemento alimentar, e isso ao longo do tempo, ela vai ter um resultado fantástico. E vai melhorar de outras coisas também, que ela nem está se queixando, mas ela vai notar que ficou melhor. Ai, que bênção isso, porque eu tenho recebido aqui já mães assim preocupadas com a filha, e então a gente indica, mas também tem um detalhe aí que a senhora conversou, citou, que é a questão da continuidade, né, doutora Rosângela? Às vezes não é um tratamento só um frasco de cada, daí foi para casa, terminou, porque tudo a gente tem que ter manutenção. Nós comemos e bebemos a vida toda para poder nos mantermos. Então, isso é um alimento também, é uma nutrição. Parando de usar, vai parar a resposta, e eu digo, perde tudo aquilo que usou, não chegou nem começar a fazer a modulação, e aí aquele investimento que fez de tempo, de valor, também não tem o resultado. Então, isso é importante, essa consciência. Sim. Muito importante mesmo. Então, a proposta, na verdade, é sempre integrar um complemento alimentar de qualidade com uma informação de qualidade, que são os florais. Certo, e aí já está entrando aí na nutrição. Eu acho que eu poderia fazer uma pergunta aqui, dessa aqui sobre para a mulher de 38 anos que quer engravidar e não consegue. Bom, daí é uma coisa mais profunda, de repente. Fez exames e nem o marido tem problema de saúde, nem ela. O que tomar? Pode ser que você não deva ter filho nessa encarnação. Não entendi essa pergunta aqui. Também vitamina D para adolescente, a mesma perguntou. A live ficará gravada? Sim, ficará gravada, gurias. Ficará gravada lá no feed do Espaço Devi, pelo menos, ou depois passamos para o YouTube. Porque realmente é um material de consulta, doutora Rosângela. É verdade. Eu fico muito feliz. Eu também levo para o meu YouTube as lives que eu participo nos outros canais. Então, veja bem, a primeira coisa, dá para ajudar a engravidar tomando os florais? Claro. Uma pessoa que não tem nenhum problema aparente, né? O casal não tem problema aparente, a primeira coisa que eu digo é o seguinte, tem que melhorar o emocional. Porque é muito comum que haja uma interferência de um trauma que não deixa engravidar. Então, a gente vai usar, anotem aí, é corretor anérgico com Traumavit e com Neurotox. Esses 3, tá? Que podem ser usados também, os 2 lá, o corretor anérgico e o Traumavit em gel. Pode até usar só 2 vezes ao dia, de manhã e antes do jantar. Sempre, nunca depois do jantar, porque eles dão energia. Então, de manhã e antes do jantar, que cada frasco, de cada gel, né,
tubinho de gel, usando 2 vezes ao dia, ele dura 3 meses. Então, você veja, né, o quanto que dura. Então, dá para fazer aí bem, com dois tubinhos de cada um, vai fazer 6 meses, já dá para tirar bem esses traumas, que nem sabe que tem, né? E o Neurotox é só gotinhas, daí vai tomar umas 7, no máximo 10, de 7 a 10 gotas 3 vezes ao dia. Se tomar 7 gotinhas 3 vezes ao dia também, o frasquinho vai durar 1 mês e meio. Então, 2 frasquinhos dura 3 meses. Então, essa receita que eu estou dando aqui, ó, corretor enérgico Traumatite Neurotox, é para todas as pessoas que estão vivendo traumas emocionais. Nesse caso, mesmo que ela não saiba que tem, deve ter. Eu já estou falando porque eu tenho experiência. Mas o resto... Todos nós temos, né? Todos. E quem está nos ouvindo aqui está passando por uma pandemia, com perdas, com não poder se despedir das pessoas, ou não poder estar junto com as pessoas que ama, já é um monte de trauma. Então, isso é algo que todo mundo devia usar aí por um bom tempo. Em relação à gravidez, a primeira coisa é limpar trauma e, junto com isto, tá, a minha sugestão é fazer pelo menos uma espécie de harmonização do todo. O que precisa para engravidar, né? Bom, precisamos do útero funcionar bem, do ovário funcionar bem, do eixo hormonal funcionar bem. Então, você pode trabalhar isso. Aquele nosso feminino que nós falamos, que já ajuda também a parte do estresse, o Primavita e o Dovita. Então, eu posso usar Primavita, Dovita feminino, esses 3 vezes ao dia, com os outros lá, o Neurotox, que é 3 vezes ao dia, já bota tudo junto, e mais os outros 2, que é de passar o gel, que é 2 vezes ao dia. Faça isso 6 meses e observe. Veja como é que tá, se regulou alguma coisa, se está se sentindo melhor. É o prazo de você saber se realmente vai te ajudar. Eu tive casos de pacientes que estavam fazendo bebê de proveta, aquele FIV lá, né? Que é a fertilização in vitro, e a paciente tinha feito 3 FIVs, já 3 fertilizações in vitro, não tinha conseguido engravidar, não deu certo. Aí mandaram ela para mim, né? Eu no consultório eu trabalhava como nutróloga, porque achavam que a condição dos óvulos estava muito ruim, e eles tinham lido lá que uma nutrição não muito boa, a mulher não tendo uma boa nutrição, não é que não come bem, é que não absorve bem, não tem o complemento alimentar adequado, então não estava com uma nutrição adequada no ovário, os óvulos estouravam na hora de fazer a tal da fertilização in vitro. Mandaram ela para mim. Eu comecei a cuidar dessa paciente. E aí eu nutri, porque aí importante a nutrição, aí o Totalis, de novo, é fundamental. Eu dei Totalis e dei outras coisas lá para ela e fiz um protocolo com os florais. E essa mulher já tinha 39 anos e já tinha feito 3 bebês de proveta. E olha só, gente, um belo dia, com 5 meses que ela estava fazendo o tratamento comigo, ela me ligou. Ai, doutora Rosângela, eu estou apavorada, alguma coisa que eu tomei não deu certo porque minha menstruação faltou. Já está atrasada 1 semana. E eu disse para ela assim, então tem que fazer um teste de gravidez. Ela, não, eu não engravido, faz 15 anos que eu faço tratamento para engravidar e não engravido. Eu digo, bom, tudo bem, não engravidava, mas agora vai que regulou, né? Faça um teste de gravidez no sangue, né? Um beta-HCG. Ela ficou meio assim, tá? Desligou o telefone. 3 dias depois, ela me ligou de novo. Ai, doutora, continua sem vir a minha menstruação. Eu disse, você fez o teste? Não, doutora, eu não vou fazer teste, porque eu não engravido. Eu disse, menina, você tem que fazer o teste, porque não dá pra fazer nada com você sem o teste. Tá bom, ela foi lá e fez o teste, ela estava grávida. Ela engravidou espontaneamente.
O que Olha foi assim, só. uma bênção, foi uma bênção. O que acontecia com essa mulher? Porque ela não tinha um diagnóstico de não engravidar, mas fazia 15 anos que ela não engravidava. O que aconteceu é que ela regulou, ela modulou, e ela modulou emocionalmente. Isso faz uma diferença imensa na hora de engravidar. Então, tirou o trauma, melhorou o processo, ela engravidou. Então, isso é possível sim, tá? Eu estou contando a história para vocês entenderem que isso é muito possível. Sim. E também a senhora contou um detalhe aí, ela fez um tratamento durante 5, 6 meses, deu continuidade corretamente, porque isso faz a diferença também do capricho na hora de fazer o protocolo, né? A gente tem que lembrar que nosso organismo é todo feito com uma coisa chamada cronobiologia. Então, cada pedacinho de nós, cada órgão, cada tecido tem um tempo que leva para ter a sua função feita, para se regenerar, porque nós regeneramos o corpo inteiro, né? Então, as células de escama, vou dar um exemplo da pele, que todo mundo sabe, né? A nossa pele, ela descama inteirinha em 4 meses. Cada 4 meses nós temos pele nova. O problema é que ela não descama toda ao mesmo tempo que nem cobra. Ela vai descamando aos pouquinhos. Então você vai ter uma pele velha com pele nova junto o tempo todo. Mas se você pegar a célula da base até o momento que ela descama, leva 4 meses. Então não tem nada que você faça melhorar uma pele que não seja menos de 4 meses. Porque tem que descamar aquela pele e vir uma nova, com uma nova informação, para que funcione o protocolo. Então, as pessoas querem imediatismo? Não tem, sinto muito. Porque a gente não trabalha com milagre e não trabalha com mágica. A gente trabalha com ciência. Isso é ciência e tecnologia. No caso de para você conseguir regular um eixo hormonal, você também vai depender do tempo que leva para esse eixo funcionar. E às vezes, uma vez que faça a volta inteira no eixo, não é suficiente para a célula aprender. Ela precisa de mais informação por mais tempo. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção. Osso, por exemplo, que é um grande problema das mulheres na pós-menopausa, osteopenia e osteoporose. Leva 2 anos para refazer o colágeno dentro da matriz óssea. Então, nada que você use vai funcionar menos de 2 anos. É o tempo que leva para o osso. Não é eu, nem você, nem o produto. É o osso. E assim como também se levou tanto tempo para chegar a desregular, levou, quem sabe quanto tempo levou? Da mesma forma agora para se reconstituir, né? Leva, para você chegar a ter osteopenia, você ficou 10 anos perdendo mais colágeno do que produzindo. Então, a gente, durante 10 anos, vai perdendo colágeno. O colágeno é a matriz óssea, 97% para 98% da matriz óssea é colágeno. Então, você, durante 10 anos, não cuidou do colágeno. Quando você está lá na pós-menopausa, início da pós-menopausa, você está com a osteopenia e osteoporose. Aí, óbvio que isso não vai resolver num ano só, né? E você não é qualquer colágeno que repõe. Né? Você ainda precisa ter um colágeno de qualidade. Você precisa de um colágeno que tenha informação, que tenha qualidade. Exatamente. Colágeno que tenha informação, que tenha qualidade, precisa da manutenção, precisa muitas vezes dar prioridades, né? Como a gente tem que dar prioridades? Nunca vi como isso ficou desperto agora durante a pandemia. Né? O que vale? O que vale para mim? Qual é o valor? Exatamente. O que é mais importante, né? Não tem nada mais importante do que a gente estar bem, né? E poder ter a saúde e qualidade de vida, né? Exatamente, bem-estar, qualidade de vida. Isso é fundamental, fundamental.
e sabendo que leva 10 anos, então, de repente, a gente pode estar fazendo um desgaste desses e não está sabendo, né? E faz Então, academia, faz pilates muitas vezes, ou não tem... E aí pensa, eu não tenho necessidade, mas a gente já passa a ter, sim. Então, essa quantidade, para quem vai fazer só uma manutenção do colágeno, tá certo nós indicarmos uma questão de 15 ml por dia? Aquele exato, meio essa é a copinho. manutenção. A manutenção é 15 ml de Colamin por dia, de preferência, não é obrigatório, mas é preferencialmente usado metade de manhã e metade de noite. 2 vezes ao dia, porque Isso. é para a gente ter informação, né? Por causa da informação. Se não vai tomar 2 vezes ao dia, tome uma vez à noite. Pode ser antes de dormir, pode ser 15 a 20 minutos antes do jantar. 15 ml te dá 5 gramas de colágeno ponderal, que é a matéria-prima do colágeno, né? Que a gente precisa de quantidade. Aquela cápsulazinha que mandam tomar de colágeno né, colágeno 1 e 3, por exemplo, que seriam os colágenos da pele. Tome uma cápsula de 500 miligramas de colágeno 1 e 3 é uma enganação. Por quê? Porque nós precisamos de uma concentração mínima de 5 gramas por dia para fazer reposição. Então, tomar um pinguinho aqui, 2 pinguinhos ali, não vai fazer diferença. Agora, se você tomar um colágeno que tem a informação, ele tem a matéria-prima e tem informação para fazer todos os colágenos, então vai fazer o 1 e o 3, vai fazer o 2 da articulação, mas vai fazer o 17, o 22, o 13, todos os colágenos, porque são mais de 20 tipos. Não é assim, eu vou usar só o que eu quero. Não, nosso corpo precisa de tudo. Se você começar a não oferecer condições para o organismo se autorregenerar, você começa a ter grandes perdas. E aí você nota ao longo do tempo que a função dos órgãos também se deteriora, porque deteriorou pela falta da matéria-prima, a regeneração daquele órgão. Colágeno é 30%, na verdade são 33% das proteínas do nosso corpo. 1/3 do nosso corpo é feito de colágeno. E se você não repor, você perde 1% de colágeno ao ano a partir dos 25 anos. Então, se a partir dessa idade não repor, você vai cada vez ficar devendo mais, né? Eu brinco assim, aos 50 anos tem 1/4 a menos de colágeno. Portanto, você está toda despinguelada por causa disso. Doutora, despinguelada. Eu gosto desse termo. Olha só, dentro desse assunto ainda, porque tem várias perguntas. A Regina, além do Colamin, o que mais precisamos usar para melhora da osteopenia e da osteoporose? Então, além do Colamin. Colamin, a gente usa, então, no mínimo dessa forma, o máximo é o dobro disso, né? São 30 ml no máximo, 15 ml no mínimo, tá? Então, se tiver uma deficiência muito grande, uma osteoporose muito grande, né? Uma pessoa mais idosa, ela pode tomar 7,5 ml, que é meia dose, 3 vezes ao dia. Ela toma 15 minutos antes do café, pode botar num pouquinho de suco ou na água, antes do jantar e antes de dormir. Ou antes do café, antes do almoço, antes de dormir, por uns meses, aí uns 3 a 6 meses, e depois pode manter sempre com 15 ml ao dia, que é metade de manhã, metade de noite. Segundo, essa mulher precisa da informação do osso, que se chama petrosos. E o petrosos também pode ser dado 3 vezes ao dia. Então, você pode usar 7 a 10 gotas 3 vezes ao dia e pode botar dentro do próprio colágeno, né? Então, você pega um pouco de água ou suco, põe 7,5 ml do colágeno e pinga as gotinhas dentro. Mexe bem e bebe bem devagar, bochechando de vez em quando. Ou faz separado, pode ser também. Aí nós precisamos de alguma forma de modular os receptores, tanto do estrogênio quanto da progesterona, que eles mandam nos osteoblastos e nos osteoclastos. São as células que produzem
desmancham o osso, que é altamente dinâmico. E aí eu recomendo, no caso da osteopenia e da osteoporose, o Climari. O Climari, para mim, é fantástico para isso, porque ele faz uma regeneração junto. Tanto que eu falei, é um anti-envelhecimento da mulher. Então, vai usar o Climari, é gel, não tem gotas do Climari, e deve usar pelo menos de manhã e de noite, ou 3 vezes ao dia, como tudo. E por último, nós temos o Osteocatal. O Osteocatal é um produto desenvolvido para osso, para manutenção da massa óssea. É tudo que o osso precisa. Ali nós temos um pouquinho de cálcio de qualidade, um pouquinho de magnésio, um pouquinho de zinco, um pouquinho de fósforo, um pouquinho de vitamina D3, um pouquinho de vitamina K2. Tem um pouquinho de cada coisa de altíssima qualidade. São 3 cápsulas que a gente toma por dia, que pode dividir nas refeições, ou de preferência, se for tomar uma vez só, é interessante tomar no jantar. Por que no jantar e por que o colágeno tem que ser sempre uma dose à noite? Porque o osso se refaz à noite. Então é importante que a gente tenha nutrição à noite, informação à noite. Com isso que eu falei, vocês vão ter reconstituição de osso, tanto para osteopenia quanto para osteoporose em qualquer idade. Eu tenho pacientes com 72 anos que ganharam 5,4% de massa óssea em um ano tomando isso. Eu tenho pacientes que em um acompanhamento de 10 anos refez a massa óssea inteira. Isso é maravilhoso. Que legal. A gente tem tido retorno, sim, com essa linha para os ossos. Muito, muito. Para as dores também. Que tá... mas eu estava com dor no braço, que eu cheguei na praia, fui dirigindo até lá, uma dor. Voltei para casa com uma dor, não sabia o que era. E agora, será que é? Aí uma amiga me perguntou, será que é esse produto? E para a pele, então? E para a pele, será que já chegou na minha pele? Porque, de fato, eu já tenho a sorte, assim, de contar com clientes que já estão caprichosas no colágeno e outros por mais de 1 ano, ou até indo para 2 anos já. São raras, doutora Rosângela, mas temos pessoas persistentes que estão agora dando um feedback muito positivo. Muito positivo. Pessoas que dizem, deixei de fazer tal coisa, adquiri tal coisa, mas nisso aqui eu estou caprichando. E aí, como a senhora diz, leva 2 anos ou mais para chegar na pele. Então, quando começa a chegar, que percebe na pele uma facilidade maior para bronzear, para pegar cor, ou a textura mesmo, aí sim, aí parece que caiu a ficha, assim, sabe? É que as pessoas gostam muito do efeito, né, estético, né, o efeito estético, elas querem se ver melhor. Por isso que eu sempre recomendo o Oxiflower para todo mundo, que eu vejo que todo mundo devia usar, mas assim, passar no rosto Oxiflower, sabe? Não na sobrancelha, porque ele é um clareador, mas passa no rosto. Passa aqui, passa na volta aqui, né? Essa região, nesse sentido aqui, sabe? Porque o Oxiflower, com a modulação da oxigenação dos tecidos, ele é um excelente anti-envelhecimento. Aí, em cima do Oxiflower, a pessoa pode usar o Teloquantic, pode usar o Axante, que é um outro floral maravilhoso, e aí em cima disso um hidratante de qualidade, né? Eu até desenvolvi uma linha de hidratantes, nós temos o Puri Protection e o Sleep Cream, que é uma linha de hidratantes que eu desenvolvi, mas é uma opção, né? Vocês têm vários hidratantes maravilhosos no mercado hoje. Então, se fizer isso de manhã e de noite, você já tem uma melhora na pele, e aí a pessoa se olha no espelho, tudo o resto que ela está fazendo, ela já acha que valeu a pena, porque também está melhorando ao mesmo tempo que está melhorando de dentro para fora, está melhorando de fora para dentro. Então, a minha sugestão é, sempre que tratar o osso, sempre que tratar o colágeno, que tem um problema articular, como é o caso das artroses, que a gente também trata dessa forma, com grandes resultados, aproveite e faça alguma coisa para o teu rosto. Agora, em relação ao Colamin, nós temos muitas
muitas pessoas nos dando retorno, que melhoraram, por exemplo, unha, cabelo. Tem pessoas que conseguiram refazer, por exemplo, a mucosa do estômago, a mucosa do intestino, porque tinham anos e anos gastrites erosivas, úlceras. No momento que elas trabalharam todas as questões e deram matéria-prima para fazer mucosa, que o colágeno também faz mucosa, foi o momento que elas conseguiram sair do problema. O colamin ajuda também essa parte pulmonar, por causa da elastina, a parte do fígado, agora pós-virose, né, no pós-Covid, a gente está com tantos casos de fibrose pulmonar, gente, colamin melhora a fibrose pulmonar. Claro que você pode usar o floral para o pulmão, que é o Respirium, né? O que modula a inflamação do pulmão, que é o Respiflam. Então, você pode associar, mas você sabe que usando o colamin, você melhora o todo do colágeno. Isso não tem preço. Isso é maravilhoso. Com certeza. A senhora falou agora há pouco do Oxyflower. Ontem mesmo uma paciente aqui estava com muita tosse. Muita tosse, muita tosse. Eu fui no médico, ele me receitou a bombinha. Eu, na hora, peguei o Oxyflower e fiz uma massagem aqui, mostrei para ela, toda aqui, vamos fazer. Não sei se foi o toque, aquele carinho, aquela intenção tão boa, mas que ela continuou conversando um pouquinho mais aqui, e aí eu fui até a porta e disse, onde é que está a tua tosse? Acredita, doutora, foi tão rápido assim. Ela disse, pois é, olha como melhorou já. Então, aquele Oxyflower, ele é essa oxigenação, né? É isso aí. Necessário. Ele é fantástico, né? Eu acho que é vida. O Oxyflower, para mim, é vida. Ele é importantíssimo. A gente usa para tudo. A gente usa para ajudar nas cicatrizações, a gente usa para ajudar nessas questões todas, né, de irritabilidade, irritação na garganta, em tudo que for infecção. A gente usa para tudo, ele é maravilhoso. Sim, doutora, tem tanta pergunta, ela perguntou aqui sobre o Urocept, ainda de antes, se precisa usar no local flácido. Não necessariamente, né, porque ele tem que ser absorvido, ele tem que ser absorvido. Urocept é gotas, a gente tem que tomar. Então, a pergunta já ficou respondida. Se quiser melhorar a massa magra, você vai usar Urocept, tá? Se for nessa fase que a gente está falando. Usa Urocept, mas tem que usar o movimento, que é a informação do músculo, e o colamin. Esses três são fundamentais. Sim, o movimento é muito bom. Como tem perguntas, olha só, porque eu sei que nós estamos aqui com um dicionário. Antigamente a gente dizia um dicionário ambulante. Hoje em dia é um Google ambulante, né? Doutora, no caso da mulher que fez mastectomia e teve que tirar os gânglios linfáticos do braço, o que fazer quando o braço incha? Tá, muito edema. Isso é importante. O linfedema por obstrução, né? Tá faltando lá, cortou os caninhos, né, do linfático. A gente trabalha, para isso a gente usa um produto chamado Linfodetox, um outro chamado Lymphatic, tá? Tem que usar esses dois. E aí é interessante usar o próprio Oxyflower no cavo axilar aqui, ó. Manda esfregar o Oxyflower nessa região. No cavo axilar, pelo menos umas 4 vezes ao dia, e toma linfodetox e linfático, pode ser umas 4 vezes ao dia, de 6 a 7 gotas. 6 a 7 gotinhas de cada um, 4 vezes ao dia, e esfrega o Oxyflower no cavo axilar. Isso vai ajudar muito a diminuir o edema, porque é um linfedema que tem. Então tem que reconstruir, refazer todo o trajeto dos linfáticos. Como os linfáticos, a parede deles também é feita de colágeno, eu recomendo que essa pessoa tome colamin também. Pelo menos os 7,5 ml 2 vezes ao dia, que vai ser matéria-prima para fabricar o colágeno.
Pois então, e para celulite, eu não estou lembrando, agora no momento eu mesma não estou lembrando, mas eu acho que é da linha Oxiderme, né? Nós temos para celulite. Uhum. Apliner é o nome. E a gente usa Oxiflower primeiro e Apliner em gel depois. Um depois do outro, nos lugares críticos, como eu digo. Esfrega um depois do outro, pelo menos umas 2 vezes, quando acorda e quando vai dormir. Ou faz quando acorda e depois do banho e quando vai dormir, né? Que aí você usa no local, esfregando uma gota por cada região. Uma gota do gel do Oxiflower, que vai oxigenar, limpar, desintoxicar, porque tem uma intoxicação ali. E o Apliner tem a informação depois do resto. Também uma coisa, use esses 2 e o Colarin, que precisa nutrição para essa região. Nutrição para essa região, ó. A Ana foi respondida, então, aí, ó, querida, para celulite. Já respondeu também a pergunta da Cassi, que também queria saber sobre o floral para celulite. E então é por isso que também não é uma coisa isolada, né? Eu gosto de dizer que a gente tem que sempre sentir, eu pelo menos sempre tento juntar um combo para as pessoas que eu atendo, juntar um combo e dar aquela opção para ela. Olha, o ideal seria, às vezes a gente cita até 3 ou 4, mas depende de como está a condição dela, o que ela está a fim de investir, o tempo que tem também. Mas os combos funcionam muito bem. Dá para personalizar o que é mais importante naquele momento, isso, né? O que é mais importante naquele momento. Isso aí é muito importante. E fazer em conjunto ali, né? Em conjunto com a paciente. Esse é um atendimento muito integrativo e personalizado que eu acho que é fantástico, assim. Fundamental, fundamental. Eu acho que a Adriana Class tem que vir para cá, tem que vir para o espaço aqui para colaborar com a gente. Estou vendo aqui. Que bom, que bom. Porque ela assiste muito. Estou vendo uma pergunta lá desde o começo, ela diz assim, tem dúvida então, como usar harmonizadores. Você viu essa pergunta aí? Eu estou com outro telefone, porque esse aqui está com a luz, eu não consigo enxergar. Aí eu tô com outro, eu só vi aqui de uma obstrução nasal recorrente, ciclo nasal que usar. Onde é que está essa outra pergunta? Eu não achei. Ela está bem no comecinho, foi a primeira pergunta que eu vi aqui. Ana, aqui, o que usar para infecção urinária na pós-menopausa? Qual floral serve para evitar cabelos brancos? Isso aqui a doutora Rosângela dá uma aula aí, porque pode dar uma aula de prática. Eu sou a prova viva que funciona o cuidado com o cabelo, né? Eu não consigo acessar aqui, rodou agora. Não consigo acessar aquela primeira pergunta sobre o que era. É assim, ó, tenho dúvidas como usar os harmonizadores 1 e 2. Os harmonizadores harmonizam os chakras. Eles fazem uma harmonização geral da energia dos chakras e a gente usa sempre o 1 primeiro, por isso que o nome dele é 1. Espera de 15 a 20 minutos entre o 1 e o 2, não usa nada, espera e usa o 2 depois. Ele harmoniza primeiro os chakras mais etéreos e depois ele harmoniza os chakras densos, como se diz. Isso. E por que não usar nada no meio entre um e outro? Por causa da onda de organização energética que faz esse produto. Então você usa tudo que você quer usar primeiro, aí faz o 1, espera 15 minutos e faz o 2, que pode ser gota ou gel. Ele faz uma espécie de regulação energética geral. Tá explicado. Eu já até gravei uma meditação que eu faço aqui no Espaço Devi. Nós temos uma área verde no meio de umas árvores lá embaixo, um tablado, e eu já gravei uma meditação eu faço uso com o harmonizador 1 e faço esse intervalo enquanto eu medito, respiro e faço o harmonizador 2. É o que me mantém, o que me manteve nesse 1 ano e pouco aí motivada e centrada para trabalhar e para dar continuidade
na vida, né? Tive o Covid também nesse ano, porque eu tive, né? Mas posso dizer que Passou bem. também as meditações também, as respirações me ajudaram muito nesse período de ficar sozinha, 11 dias sozinha num apartamento. Não foi fácil, então isso tudo foi o que me alimentou, me nutriu durante todo esse período. Perfeito. Só me diga que oração, porque eu tenho outra live depois dessa. Então, doutora Rosângela, o que eu disse, que eu fiquei tão feliz quando o Johnny me disse, consigo lá a agenda com a doutora Rosângela, mas tem que ser às 17h30. Eu pensei, nunca fizemos live às 17h30, gente. Mas isso tá tudo, tem infinitas possibilidades por aqui nos aguardando, então vamos lá. É isso aí. Deixa eu ver que horas são, doutora. 18h58. Viu? Eu vi que eles não nos derrubaram antes. Acho que estão gostando da nossa live aí, o robôzinho do Instagram. Não, estão colaborativos. Que bom. E o sinal também está legal até hoje. Então, doutora, vamos indo para o encerramento. E eu gostaria de brindar todas essas pessoas, gostaria de mandar um grande abraço para cada uma, mas especialmente assim, não gosto de terminar uma live sem fazer um sorteio. E aí nós vamos oferecer aqui um produto, pode ser da Catal Medic, que a senhora falou bastante, pode ser o Osteocatal, de repente, ou um Mar Catal. E aí no post de amanhã, ali no feed do espaço, dizendo eu quero. Só escrever no post eu quero, que aí a gente consegue fazer o sorteio, porque se eu sortear aqui pela live, não dá para fazer o sorteio no aplicativo. Não dá. Então tá, amanhã... gente, um beijo para todos, aí... tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. E o pessoal que o pessoal nos siga aí, que eu agora às 19 horas estou noutra live. Um beijo para todos. Um beijão. Gratidão, tá? Obrigada para todos.